casamentos, aniversários, eventos e convenções. 30 anos de experiência. Impressão e duplicação em CD, DVD e capas personalizadas. Qualidade e impressão em alta definição. Milo Cortez Produções. Ruth, capítulo 1, verso 3 e 4. Ruth. Os irmãos podem procurar o livro de Ruth, capítulo 1, verso 3 e 4. Nos diz, todos encontraram, diga amém. Ao verso 3 ele diz: morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela só com seus 2 filhos, que se casaram com mulheres de Moabita. O nome de uma era órfã e da outra Ruth. Amém? Quando fazia quase 10 anos que moravam ali, o verso 5 vai dizer: morreram também Malão e criaram seus filhos. Vamos no 1 Samuel, Samuel 17, 49 e 50 verso. 1 Samuel 17, verso 49 e 50. Eu vou botar até 3 e a igreja leu 49 e o 50. 1, 2, 3, a igreja, verso 49. Santo Deus, Pai, no nome do Senhor Jesus, mais uma vez eu clamo pela tua misericórdia, pela tua ajuda. Tu sabes e conheces a minha capacidade. Tu sabes que eu sou totalmente dependente do Senhor, que sem a tua orientação e sem a tua ajuda não conseguiríamos fazer, não consigo fazer nada. Usa, Pai, mais uma vez de misericórdia comigo. Ajuda-nos, Senhor, em tudo. É o que eu te peço, no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Não, está ótimo. Meus irmãos, a princípio, quando o pastor Elévio nos comunicou, nós estaríamos ensinando nessa noite, nessa terça-feira, nós começamos a meditar no livro de Ageu, em que dizia que a glória da segunda casa será bem melhor e maior do que a primeira. Mas eu creio que era mais uma vontade humanista, mais uma vontade minha, porque depois que começamos a orar, Deus começou a colocar no meu coração o Espírito Santo de Deus para falar sobre escolhas. A escolha é quando a gente toma uma determinada posição e opta por este ou por aquele. É uma escolha. A escolha é fundamental para dizer o que nós vamos ser amanhã. O que nós escolhemos ser hoje, sem dúvida,
vai fazer o nosso amanhã. O que nós escolhemos há 5, 10 anos atrás, nós estamos vivendo hoje. O que nós optamos por viver, nós escolhemos, nós estamos vivendo hoje. O plantio, meus irmãos, eu digo sempre que o plantio é a vontade, a escolha do plantio. Eu posso plantar de tudo, eu posso plantar o que eu quiser, e a própria Bíblia Sagrada vai nos dar respaldo para isso, quando diz que todas as coisas me são lícitas, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. E vai mais além quando diz: eu não me prenderei a nenhuma delas. Então, todas as coisas me são lícitas, podemos fazer tudo, mas escolhemos por optar para escolher a melhor parte. A Bíblia fala de muitas escolhas. Se nós navegarmos, olharmos, lermos a Bíblia Sagrada em determinados evangelhos, nós vamos deparar com a parábola das 10 virgens. Ali foram escolhas. 5 escolheram, as zelosas escolheram por se comprometer com algo. 5, a Bíblia vai nos relatar que era inerte, não se preocupavam com nada. E o fim das 5 prudentes, das 5 inertes, a igreja tem conhecimento. O noivo chegou, aquelas 5 que estavam devidamente preparadas subiram, foram com o noivo, e aquelas 5 despreparadas ficaram. O que significa isso? São escolhas. Nós optamos, nós escolhemos se quisermos ter uma vida santa, nós escolhemos se quisermos ter uma vida profana, mas temos que saber que tudo que nós plantamos, independente do que nós plantamos, nós vamos colher. É condicional, nada escapa da lei da semeadura, nada escapa do plantio, nada escapa. Não tem aquele que pode pensar: ah não, mas eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, eu posso fazer aquela, eu mando, eu falo. Não, tu vai colher isso. Se você falou com um irmão hoje, se você comentou sobre a vida do irmão, não é falar do irmão, é falar mal do irmão, com certeza vai passar os dias, vai passar os meses, talvez 6 meses, talvez 1 ano, mas vai voltar para você, vai voltar, não tem jeito. Tudo que nós plantarmos, nós vamos colher. E temos que ter cuidado com a força, o poder da palavra que sai da nossa boca. Porque nós temos que saber que tudo é escolha, Constantemente a gente depara com pessoas que sofreram, pastor Leandro, algum tipo de tragédia, ou de infortúnio, ou sofreu algum tipo de acidente, ou os filhos fracassaram nisso, ou foram assassinados, e perguntam: por que Deus não os livrou disso? Quantas mães desesperadas vêm e falam: por que Deus permite isso com meus filhos? E eu, como pai, eu falo: mas por que Deus permite certas coisas? Irmão, Deus não vai intrometer jamais a nossa escolha. Por isso que nós temos o livre-arbítrio concedido pelo Pai do céu. Por isso que nós temos o livre-arbítrio. Por isso que o versículo fala: todas as coisas que são listas na minha, todas, não posso. O livre-arbítrio, Deus não vai intrometer. Se a pessoa quiser pecar, ela vai pecar, que Deus não vai. Ah, mas Deus me ama tanto, se eu correr esse risco, Ele vai me pedir. Não, é o livre-arbítrio. Você escolhe como você vai querer servir a Deus. Você vai escolher, eu e você vamos escolher se vamos escolher Deus de uma maneira comprometida ou de uma maneira profana. E isso é independente de estar na igreja ou não. Porque verdadeiramente, irmão, quando nós entramos naquela porta ali do lado, nós temos que deixar a nossa capa
capa de lado. Bartimeu alcançou sucesso porque fez uma escolha. Ele jogou o que era mais, ele lançou o que era mais valioso que ele tinha, que era a sua capa. Que a Bíblia vai dizer, quando Jesus, chamando o mestre a ele levantou e lançou de si a capa. Ele lançou a capa porque aquela capa significava o alvará, temporismo monarca em Israel. A capa significava segurança. Irmão, enquanto nossa fé, enquanto o meu eu estiver acreditando nas minhas posses, enquanto o meu eu estiver acreditando no meu diploma, enquanto o meu eu estiver acreditando no meu cartão de crédito, na minha conta bancária, na minha casa, em vão vigia o sentinela. E vão vigia eu e você as nossas coisas, se o Senhor Jesus não edificar a casa. Ele tem que edificar a casa. E esse livre-arbítrio, eu já orei muito sobre esse livre-arbítrio e digo muitas vezes: Jesus, tira de mim, eu não quero ter esse livre-arbítrio, eu quero seguir o que eu faço, porque eu tenho chance enorme de errar. Quando eu falo Jesus, na intimidade, você me procura, abre a sua mão, Senhor Jesus, fica com esse livre-arbítrio, eu quero seguir a tua vontade. Irmão, se não for para fazer a vontade do Senhor, se eu não escolher fazer a vontade do Senhor, nós estamos perdendo tempo na casa do Senhor. Ó, escolha fazer a vontade de Deus. O Evangelho, irmãos, é o Evangelho de renúncia, é o Evangelho de dor, o Evangelho que aperta, mas é o Evangelho que leva para o céu. Não podemos, irmão, comer qualquer comida. Não podemos mastigar coisas que não vai saciar a nossa alma, porque a palavra de Deus nos sacia a alma. Menino, escolha a melhor parte. Quando eu falo de opções de escolha, eu sou levado a Maria e Marta. Uma escolheu a melhor parte, o pastor José Francisco ficou no pé de Jesus, e a outra não é que não estava querendo fazer a vontade de Deus, não é que ela não tinha vontade e desejo do Senhor Jesus, tinha, mas fazia tudo. Não tinha momento de parar, o momento de parar e conversar com o mestre. Irmão, nós não vamos conversar com Jesus de qualquer jeito. Mas eu falo com Jesus no carro, não vale. Eu falo com Jesus lá no parque, vale. Eu falo com Jesus aqui na casa dele, vale. Eu falo com Jesus no meu quarto, está valendo, sim. Nós podemos falar com Jesus em qualquer lugar. Agora é a maneira, porque nós estamos interagindo com Jesus, com o Senhor Jesus. Não basta só ligar a rádio Nazareno, ouvir louvor e falar que está adorando a Deus, se o pensamento está em outra coisa. Não. E o tempo, escolha tirar um momento, um tempo para o Senhor Jesus, um tempo para o Senhor Jesus. Não divida Jesus, irmãs, senhoras, vou lavar de roupa, vou limpar de casa. Mas nós não vamos fazer isso, pastor, mas é claro, a mulher já lava, cuida da casa, lava a roupa e passa. Mas os irmãos não troquem Jesus. Mas eu tenho que lavar o carro, por isso que eu não fui na igreja. Uai, por que, irmão? Não deu tempo. Pensei que não, você sabia que não ia dar tempo, você não queria vir, era meu compromisso com o Senhor Jesus e vir na casa do Senhor Jesus. Irmão, vamos parar de inventar moda. Vamos parar de inventar coisa que não justifica não estar na presença do Senhor Jesus. Nós temos que estar na presença do Senhor Jesus. Nós temos que fazer, escolher a melhor parte, estar com Jesus. Ei, tudo isso aqui vai passar, tudo isso vai ficar. A tua beleza, a minha beleza, a beleza do frente, dos amigos, do pastor amigos, vai passar, vai passar. Nós nascemos, crescemos, pela misericórdia fomos escolhidos pelo Senhor dos Senhores. Aí logo vai chegar no fim.
E aí, como eu posso apresentar? Como eu vou apresentar o Senhor Jesus com as mãos vazias? Nem a alma minha está aqui na minha mão para apresentar para Jesus. Como que pode, irmãos? Como que pode? Os versículos que foi lido, a luta de Davi e Golias. Quem venceu a luta foi Davi. Aí ele venceu com o quê? Uma pelotada, uma pedra. Sim. Ele venceu porque ele foi em nome de Jesus, do Senhor dos Exércitos. Sim, ele venceu isso. Mas ele venceu, irmão, porque lá no passado, pessoas seguiram a voz de para servir a Deus, o Deus vivo. Não vamos entrar na história aqui, falar do Vale de Socorro, o tempo de Davi, não é esse o objetivo meu nessa noite, mostrar conhecimento bíblico, mas falar que as escolhas boas geram vitória, que as escolhas más geram derrota. É isso que eu vim nesta noite, falar para uma igreja que conhece a lei, uma igreja que vive na graça. A Bíblia vai me relatar que naquela guerra, numa briga, numa luta entre os filisteus e o exército de Saul, cada um no morro, vamos dizer assim, um grande vale no meio, e a Bíblia vai nos dizer que daquele morro surge um gigante, desafiando toda a capitania de Israel, convidando os homens, afrontando não só o homem, mas aquele Deus que criou os homens, dizendo que Israel não tinha homem para pelejar com ele, que ele desafiava, Golias dizia que desafiava qualquer um dos homens da força israelita para pelejar com ele, e fez uma proposta: se eu derrotar esse homem, vocês serão meus servos, vocês serão os escravos dos filisteus. Porém, se eu perder, seremos seus servos, seus escravos. Porém, a Bíblia vai nos relatar que cada grito de Golias, o exército de Saul, de Israel, tremia de medo, espanto. A Bíblia que diz: mas surgiu um pequeno, um homem de coragem, que não foi com aquele objetivo, foi apenas para obedecer a seu pai. Levou queijo e pão torrado para seus irmãos e para o rei, e ali ele escutou aquela afronta. E um comenta com ele que diz: olha, o rei falou e vai isentar toda a família de quem enfrentar e vencer esse gigante de impostos, vai dar uma filha para ele casar e vai cercar ele de fortuna. Davi se colocou de prontidão. E para entrar na escolha, a Bíblia vai dizer que ele se encontra Davi e Golias, e a frase que é bonita, que emociona a crente, é verdadeira, e diz: vou contra ti em nome do Senhor do Exército. É muito bom, irmãos, essa frase: vou contra ti em nome do Senhor do Exército. Vem um problema, eu vou contra ti em nome do Senhor do Exército. Vem uma enfermidade, eu vou contra ti, enfermidade, em nome do Senhor do Exército. É bonito, mas só que é a questão de sangue sem poder. Sim, contaram uma história para mim quando eu era novo convertido, e o diabo manifestou-se na igreja, pegou uma pessoa e chegou uma pessoa, sangue de Jesus tem poder. Aí o próprio diabo fala: não, de fato o sangue de Jesus tem poder, mas não na sua boca. E aí, por quê? Porque ele não tinha escolhido a Jesus. Irmãos, eu já vi situação em que o inimigo manifesta na igreja
Não aquelas que servem, mas de outro lugar que o obreiro vai abrindo tudinho. O obreiro vai abrindo. Nós não podemos fazer isso. Nós temos que estar sempre preparados. Mas da vivência, aquele duelo. A Bíblia diz: a pedrada, Golias cai, ele corta o pescoço, levanta a cabeça como um troféu. Mas eu quero que vocês entrem comigo na história bíblica, que imaginem comigo que a escolha é fundamental, que aquela luta não foi decidida somente naquele dia no Vale do Socorro, nos termos de Davi. Aquela luta foi decidida há 300 anos atrás. Isso orando Deus e o Espírito Santo me revelando. Não é mensagem que eu escutei no YouTube, na rede social, não. Deus me fez entender que aquela luta foi decidida há 300 anos atrás. Quando entramos no livro de Ruth, nós vamos ler que no tempo em que os juízes julgavam, houve uma grande fome na terra, e uma família deixou Judá de Belém para peregrinar-se, para andar, para buscar moradia em Moabe. Moabe, uma terra que não estava no projeto de Deus, que não tinha o prazer de Deus. Diz a Bíblia Sagrada que essa família tinha como cabeça Elimelec, sua esposa Noemi e seu filho Quilião e Malão. Foram e estabeleceram na cidade de Moabe. E a Bíblia vai nos dizer que de imediato Elimelec morre. Noemi fica sozinha, ela, Quilião e Malão, seus filhos. A Escritura vai relatar que passam 10 anos, e seus filhos casam com mulheres moabitas, mulheres que não eram do agrado de Deus, do nosso Pai. Mas aí vem a pergunta: é escolha? É escolha. Por que eles casaram com a mulher moabita? Por quê? Por que Malão e Quilião casou com mulheres moabitas? Porque ele estava em Moabe. Ele estava em Moabe. Não tem, ele já falou o quê? Tinha que casar com a mulher de Moabe. Mas foi. E a Bíblia vai falar que eles casaram depois de 10 anos e veio a morte de Quilião e Malão. A Bíblia não vai dizer que como eles morreram, se foi de acidente, de charrete, ou caíram do cavalo, ou foi fato, não sabe. Mas diz que Quilião e Malão morreram. Ficou só Noemi e as suas duas noras, Ruth e Orfa. Desamparado, porque aquele tempo há muitos anos atrás, milhares de anos atrás, a mulher não tinha valor nenhum. Mas ouviram uma notícia que Belém do Judá, que Deus tinha visitado o Judá novamente, e que ali voltou a ser a capital do agronegócio da época, que ali estava havendo fartura de trigo, de tudo. Noemi toma uma decisão sábia de voltar para o teu povo. E quando ela arruma a sua trouxa, sua mala para voltar para o teu povo, Orfa e Ruth a acompanham. Vai chegando nos portais da cidade de Moabe, ela olha para trás, olha para as tuas duas noras e diz: filhas, volte para o teu povo, volte para a tua mãe, volte para o teu pai, volte para o teu povo, para os teus deuses, e que Deus possa usar de beneficência contigo, como vocês usaram comigo, com meu marido e com meus filhos. A Bíblia vai nos relatar que aquelas duas mulheres, Ruth e Orfa, começam a chorar. E ela fala: não, minha filha, eu quero que me entenda. Mesmo que hoje eu tivesse um marido
que hoje eu dormisse com alguém e ficasse grávida, vocês não esperariam. Não, é duro, mas vocês têm de voltar. A Bíblia diz que as duas choram e o órfão dá o primeiro passo. Beija Noemi, chorando, e volta para trás. Noemi continua a caminhar e olha para trás. Quem vem atrás dela? Ruth. Ela diz para Ruth: Ruth, volta, Ruth, volta. Sua cunhada já voltou, acompanha ela. E Ruth escreve uma das orações, que podemos dizer uma das coisas mais lindas: isto é que me separe de ti. Aonde tu passares a noite, eu passarei contigo. Aonde tu for, eu irei contigo. O teu Deus passa a ser o meu Deus, o teu povo será o meu povo. Ai, que bom. Só a morte, Noemi, pode me separar de ti, mulher. Noemi viu que não teve jeito, pega na mão da sua nora e caminha de volta para Belém de Judá. Chegando ali, o povo vai tudo para as pelas janelas, para a porta, e vê quem está chegando. É Noemi. E ela diz: não me chama de Noemi, porque cheia a sair desse lugar, vai me chamar de Mara, porque a mão do Senhor nos carrega contra a minha vida. E chegando ali, Noemi arruma um lugar para morar com a tua nora, Ruth. Eu não sei que lugar uma kitnet ou ganhou algum quarto de alguém que criminalizou por tudo. Mas eu quero abrir um parênteses aqui, irmãos, para falar do relacionamento com nora e sogra. Eu fico triste, mas triste, irmão, quando eu vejo certas noras falar: eu gosto do meu marido, mas detesto a minha sogra. Como que pode amar o esposo se não ama a mãe do esposo? Conserte, noras, conserte-se. Você não está trabalhando só a sua vida. Nora que age assim está estragando a vida do esposo e toda uma família. Viva, noras, em união com a tua sogra. Mas o senhor, pastor João, não conhece a minha sogra, nem eu quero conhecer. Estou falando para você que agora, voltando ao texto bíblico, a palavra do Senhor. Noemi fica em casa e Ruth vai trabalhar. A Bíblia diz que por sorte ela cai no campo de Boaz. Boaz era o remitor da família de Elimelec. E ali Ruth trabalha. Começa atrás, catando espigas de milho que caem do cesto. E no meio-dia a Bíblia diz que Elimelec chega naquele campo dele e pergunta: quem é essa mulher? E o seu gerente responde: essa moabita que veio com Noemi, a nora de Noemi. Mas a ser grato é uma coisa que nós temos que aprender e abençoar, a não ser grato. A Bíblia vai nos dizer que quando Boaz chega liberando Deus, funcionários, seus servidores, seus empregados, Deus esteja contigo. E todos os funcionários dizem: Deus te abençoe. Irmão, não fale mal do teu patrão. Não fale mal daquele que te deu o pão cada dia, que ajuda no teu sustento. Pare de falar: então sai da empresa. Mas não fale mal do patrão. Abençoe o seu patrão, abençoe a tua patroa. É escolha, irmão. Você que escolheu trabalhar ali. Seu patrão, sua patroa não te obrigou a trabalhar ali. Agora eu vou trabalhar na cafeteria. Quem começa a falar mal do pastor aí? Olha, eu vim querer trabalhar lá. Em vez de falarmos mal de patrões, de patroa, do dono da empresa, da casa, vamos fazer o seguinte: vamos escolher e pedir: Deus abençoe. Você vai ver a tua vida mudar. E Boaz
diz que ele conhecia Ruth. Ele já via falar e sabia que Ruth era uma mulher de valor. E ordenou-se a seus colaboradores, aos seus empregados, aos seus gerentes, que deixasse até cair espiga para Ruth colher. E Ruth, que vinha atrás, ela já ofereceu para Ruth: não, a partir de hoje você senta com as minhas moças, me deve te tocar, senta com as minhas moças para almoçar, tomar água, tudo, senta com as minhas moças. E Ruth, que prestava conta a Noemi, e chegou ao fim da colheita, e Noemi orienta a tua senhora: olha, hoje vai ser a festa, o encerramento da colheita. Boaz vai tomar muito vinho sem álcool. Não vamos confundir que Deus usou na Escritura Sagrada a palavra vinho para ter vinho, não. E vai comer bastante. E olha, que ele estiver cansado da festividade, ele vai deitar. E você, Ruth, não deixa de perceber nada. Quando ele estiver dormindo, você levanta o lençol dele e deita no pé deles. E deita no pé dele. Irmão, ela não deitou com Boaz. Ela colocou, reclinou a cabeça no pé de Boaz. Não teve relação nenhuma com Boaz. Meia-noite, Boaz acorda e fala: quem está aí? Ela fala: é tua serva, Senhor. Estou aqui para você me rir. Eu creio, irmãos, essa coisa minha mesmo. Meu Deus. E Boaz estava apaixonado por ela desde o primeiro dia. Porque eu falei: não creio. Quando viu aquela menina, aquela viúva bonita, eu falei: estou apaixonado. Mas era um homem que respeitava. Aí ele falou: oh, filha, que alegria. Em vez de ir buscar os mocinhos aí, os boizinhos aí de Varja Grande, você está esperando no Senhor. Isso me alegraria muito, porém eu não sou o seu remidor. Eu não sou o seu remidor. Tem um que é mais do que eu, que é o primeiro. Olha que coisa linda, irmão. Respeito à liderança, respeito à hierarquia. Hoje, não estou dizendo que não sou dizendo, eu venho aqui também, porque eu não tenho nada a falar. Nós não podemos passar na frente das lideranças. Deus constituiu líderes do círculo da nação. Eles são o líder. Ah, mas eu não concordo. Não, se não concordar, espera talvez chegar, você vai mudar essa círculo da nação. Ah, o culto de cura e libertação. São Francisco, espera talvez chegar, mas for o líder, você implementa a mudança que eu vou ter que fazer. É questão de hierarquia, de respeito. E Boaz agiu assim, hierarquicamente. Mas quando Deus está no negócio, diz que no amanhecer, quem que Boaz está lá parado, quem que veio? O remidor de Ruth. O remidor de Ruth chega, estou adiantando, irmão, por causa do tempo que deu fechamento. O remidor de Ruth, ele: ei, vem cá. Chamou 10 anciãos como testemunha que tinha na época e disse: Ruth está aí. E você é o remidor, você interessa pela Ruth e remira. Ele disse: sim, eu quero ser o remidor. A Boaz foi terrível, aquela facada no coração. Mas de repente ele reagiu e falou assim: mas você vai ter que assumir ela, assumir Noemi, as terras e tudo. Ele falou: ah, não, eu vou ter que vender meus bens, não pode ficar para você. Deu, porque Boaz queria. Boaz chama, diz que na frente de todos, anciãos de testemunho, Boaz tira o sapato. Era o costume da época. Tirou o sapato, literalmente tirou o sapato, colocou para cima, porque ali estava selado um acordo. Mas a Bíblia diz que Boaz casa com Ruth. E Boaz, ao casar com Ruth, aí sim, no capítulo 4, verso 13, vai dizer que tiveram relações sexuais. É a Bíblia que fala isso, irmão.
Tá aqui, se você procurar, você vai ver no capítulo 4, verso 13. E ali nasceu um filho, e esse filho levou o nome de Obed. Obed. Aí que eu quero que vocês, para fechar, Boaz e Ruth tiveram Obed. Obed foi pai de Jessé. Olha a genealogia: pai de Jessé, e Jessé pai de Davi. Na verdade, então, Boaz tem que ser bisavô de Davi. Ruth, a Moabita, uma mulher que não conhecia Deus, mas que ousou prosseguir, era bisavô de Davi, aquele que se levava a rede. Mas há umas narrativas, irmão, não estou dizendo que esteja na Bíblia, são narrativas da enciclopédia judaica que me faz imaginar, narrativa da enciclopédia judaica, que diz que órfão volta, aquela que voltou para trás, e quando volta para trás, volta, o órfão era casa, e o órfão tem várias filhas, e uma dessas filhas, chamada Orofos, tem filhos, e só gigantes, e um desses, a narrativa da enciclopédia judaica vai dizer que um desses gigantes era Golias. Então veja só, Ruth escolheu prosseguir por uma terra de povo estranho, mas tinha na sua mente o testemunho de uma mulher que orava toda noite, chamada Noemi. Aquela nora observou e foi para frente, foi avante. Era bisavó de Davi. A Orfa, não está na Bíblia, mas conforme a narrativa da enciclopédia judaica, ligada na possibilidade de estar ligada a Golias. Quem venceu? Quem teve a melhor escolha? Foi aquela que prosseguiu ou aquela que recuou? A vitória de Davi foi de decisões anteriores da tua geração. Por isso, irmãos, que eu sou apaixonado quando o salmista diz: eu nunca vi um justo desamparado, e nem sua descendência que liga no pão. Porque eu tenho certeza, meus irmãos, que se eu praticar justiça, se eu for justo perante Deus, João Silvinho, Tuana, seus filhos, Rafael, e daí meus netos e bisnetos serão vencedores em Cristo Jesus. Eu não estou falando, meus irmãos, em salvação, eu estou falando em promessa de Deus, porque todos de nós aqui, com certeza, preocupamos com nossos filhos, preocupamos com nossos netinhos. Eu tenho certeza que muitos homens, talvez até São Francisco, como eu, não tem medo da morte, mas preocupamos com nossos descendentes que não vamos deixar. Mas Ele fez uma promessa: nunca vi um justo desamparado e nem na sua descendência de lugar mal. Então, irmãos, escolha a melhor parte. A melhor parte é o Senhor Jesus. Esposos, valorize a tua esposa. Valorize a tua esposa. Esposa, honre o seu esposo. Os obreiros precisam de esposas, tal como Ruth, valorosas. Eu sempre digo: a mulher, a esposa, tem um poder terrível de levantar o ministério no marido, ou então de enterrar o ministério. Se nós não tivermos uma grande esposa ao nosso lado, o nosso ministério está fadado ao fracasso. Ah, mas eu estou falando de uma esposa, então é casado com a rosa. Não sou casado com a rosa, mas eu valorizo a mulher que eu tenho do meu lado, e amo, porque foi através de uma escolha de deixar o pecado, de deixar o adultério, no qual eu vivia há 10 anos, longe da loira da minha mocidade. Longe. Eu escolhi
prosseguir no nome de Jesus, prosseguir a acompanhar os passos de Jesus. E hoje passam-se 20 anos, 24 anos, e eu vi que vale a pena escolher as coisas do Senhor Jesus. Vale a pena. Em tudo Deus tem me feito prosperar na terra. Não sou merecedor, mas a graça de Deus nos alcançou. Irmãos, eu sempre digo que na escolha, opte por Jesus. Opte, faz opção de ser pequeno. Não queira ser importante, não. Não queira ser notado pela igreja, pelo obreiro, pelo pastor. Não. Seja notado pelo Senhor Jesus. E para encerrar, eu deixo uma mensagem a todos os obreiros. Obreiros que querem agradar a Deus. Não precisa agradar a igreja. Não. Mas como, pastor João? Os obreiros não agradam. Não. Sabe por quê? Porque pode cheirar como meta. Pode cheirar. Não. Nós temos que agradar a Deus. Escolher agradar a Deus. Sabe por quê? Porque Deus, Senhor obreiro, que coloca o amor da igreja por nós. É Deus. Se não for Jesus, ninguém vai gostar de obreiro. Obreiro não vai gostar de ninguém. Então agrade o Rei de Reis, Senhor dos Senhores. E cada Jesus vai colocar o amor. Irmãos, escolha. A escolha decide o nosso futuro. Aí mais importante, a escolha decide o futuro vencedor de toda a nossa descendência. Amém? Que Deus abençoe a todos. Nilo Cortez Produções apresenta Bem-vindo ao mundo do som, imagem, casamentos, aniversários, eventos e convenções. 30 anos de experiência. Impressão e duplicação em CD, DVD e capas personalizadas. Qualidade e impressão em alta definição. Nilo Cortez Produções.